Nós, normalmente, quando estamos resolvendo uma equação diferencial, acaba aparecendo nas contas naturalmente, principalmente porque muitos dos processos envolvem integração constantes, acaba aparecendo constantes durante o nosso processo de solução. Como vocês já viram aqui, essas constantes elas podem ser substituídas por quaisquer valores aleatórios dentro de determinadas condições. Então, quando você vai buscar por soluções de uma equação diferencial, muitas vezes você acaba encontrando não uma, mas infinitas. De modo geral, as EDOs vão ter infinitas soluções e, em muitos casos, essas soluções vão depender de uma constante. Então, em muitos casos, como nós já vimos aqui, a solução vai ser uma equação só, que vai depender de um parâmetro para gerar várias soluções. Quando isso acontece, nós chamamos esse grupo de soluções, esse formato de solução que depende de uma constante, de família de soluções. Para ser mais explícito, vamos começar falando de equações de primeira ordem, ou seja, de ordem 1. Então, eu tenho um comentário, inclusive, aqui. Uma solução contendo uma constante arbitrária, aqui não está claro no texto, guys, mas é uma solução para uma equação de ordem 1. Okay. Uma solução para uma equação de ordem 1 contendo uma constante arbitrária representa um conjunto de soluções. Representa um conjunto de soluções. Ele chamou esse conjunto dessa forma. Eu vou explicar por que a gente costuma representar esse conjunto de soluções, essa representação de essa representação de conjunto de soluções genericamente por essa forma. E para isso a gente vai olhar para uma solução do nosso último exemplo. Essa foi a solução encontrada no nosso último exemplo. Está sem intervalo de definição aqui. Perceba que eu posso passar todo mundo para o lado esquerdo. Quando eu passar todo mundo para o lado esquerdo, vai ficar algo assim. Igual a zero. Toda essa parte do lado esquerdo é uma função que a gente costuma chamar de gesão. Essa função ela depende do y, obviamente. Ela depende do x, que aparece aqui. E ela depende do nosso parâmetro c, da nossa constante, que nós costumamos chamar de parâmetro. Então, ela tem esse formato aqui, uma função que depende de y, x, c. Por isso que esse é o formato genérico. Quando você encontra a solução de uma equação diferencial, que está dependendo de uma constante, a gente costuma chamar de parâmetro, tá, guys? Então, a gente vai usar esse termo parâmetro aqui. Às vezes constante, às vezes parâmetro, vai depender do contexto. Na maioria dos casos, no contexto de solução, a gente utiliza o termo parâmetro. Mas é algo que vocês vão se acostumar, não é algo para decorar, e sim para se acostumar com a linguagem de acordo com as aulas. Na hora que a gente passa a integral ali, a gente costuma chamar de constante. Então, você está resolvendo a sua integral, conseguiu chegar lá na solução. Olhando os dois membros os dois lados da sua igualdade na solução, você tem elementos que dependem do y, dependem do x, dependem da constante. Passe todo mundo para o lado esquerdo, o lado direito fica como sendo zero, e toda a parte do lado esquerdo são os elementos que vão depender de x, y e c. Por isso que ele escreve nesse formato aqui, ok, guys? Só eu tirar essa parte. Isso aqui eu tinha deixado de apagar. Então, o que vai... Então, uma solução contendo uma constante arbitrária, por exemplo, a que a gente acabou de ver, essa aqui, cadê? Cadê? Tá aqui, ó, essa aqui que a gente acabou de ver, solução, é chamado de família. Ela representa uma solução que tem uma constante, representa um conjunto. Ela não é um conjunto, mas ela representa um conjunto de soluções. Por quê? Porque eu posso atribuir valores para minha constante para eu gerando o quê? Soluções. Cada valor que eu gero, que eu coloco, atribuo à minha constante, eu tenho uma solução. Então, aquele formato é o que a gente chama de
de família de soluções a um parâmetro. Então, sempre que você encontrar, for tentar resolver uma IDO, a sua solução depender de uma constante, aquilo ali na verdade é o que não é uma solução, é uma família de soluções. Porque para ser uma solução tem que ser um só, e devido à constante não é necessariamente um. Então isso aqui, guys, representa uma família de soluções. Se for só uma constante, que é o caso de primeira ordem, a gente diz que é família de soluções a um parâmetro. Nós iremos ver, quando a gente for estudar ordem 2, que o nosso processo de solução gerará duas constantes, ou seja, dois parâmetros para gerar soluções. Então, a minha solução será uma família de soluções a dois parâmetros. E à medida que você aumenta a ordem, se for ordem n, vai ser uma família de soluções a n parâmetros. Mas a gente não vai se atentar muito a esse termo, a gente vai usar mais o termo abreviado de família de soluções. Ok, guys? E dessas famílias de soluções, você pode jogar valores para C. Para cada valor que você jogar para constante, você tem uma solução particular. Jogou um valor para constante, você tem uma solução particular. Ou seja, a solução particular é de fato uma solução de uma equação diferencial que não depende de parâmetros arbitrários. Por exemplo, se eu vir aqui, eu posso fazer C igual a zero. Fazendo C igual a zero, vai zerar essa parcela. Eu tenho uma solução particular que é y igual a menos 2. Vê outra solução particular. Faça C igual a 15, por exemplo. Aí vai dar y igual a menos 2 mais c elevado a 15x. Aqui é uma outra solução particular da minha equação diferencial. Para cada valor que você jogar para C, você tem uma solução particular. Esse termo solução particular, a gente vai utilizar ele em um futuro distante, depois da primeira prova. Quando chegar lá, a gente dá uma revisada. E é isso. Thanks.